Olá, eu sou a Bruna Oliveira e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vou aproveitar aqui que eu tô dirigindo e eu vou responder algumas perguntinhas sobre a minha maternidade pra vocês, algumas curiosidades, né? Já tem vídeo no canal com algumas respostas sobre mim, com algumas curiosidades, mas especificamente sobre a maternidade não. Então, a primeira pergunta, se eu sempre sonhei com a maternidade. Sim, eu sempre sonhei com a maternidade desde muito pequenininha. Eu sempre fui muito apaixonada por criança, por bebê. Onde tinha bebê, eu estava presente. Eu sempre, cuidei de muita criança, assim, da família mesmo, né? E eu amava, sempre amei muito esse mundo da maternidade. E sempre pedi a Deus, eu até falava assim, Senhor, eu quero ser mãe, o meu sonho é ser mãe, né? E é isso, gente, eu sempre sonhei, sempre tive boneca, sempre foi uma coisa muito enraizada dentro de mim. Com que idade eu gostaria de ser mãe? Eu imaginava que eu seria mãe com 23 anos, eu achava que era a idade ideal. E não, os nossos planos são diferentes dos de Deus, né? A vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa, sempre. O tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso também. Então eu fui mãe com 28 anos. E eu acho que foi no tempo certo, porque eu acho que era o tempo que eu tava preparada para enfrentar aquilo que viria, né? E foi no meio de uma pandemia que eu tive que o Miguel nasceu, né? Então foi assim, sem apoio de ninguém, só eu e o João Paulo, porque a gente não foi bem no comecinho, então a gente ainda não sabia como que lidar, a gente não tinha muitas informações, era bem no susto mesmo, então nós se isolamos e ficamos só a gente lidando com o recém-nascido, então foi um período bem difícil, mas eu acho que Deus nos preparou ali, né, desde aquele momento. Eu sempre imaginei ser mãe de menino. Dá um pause aqui, o Miguelzinho tá aqui, ó, com a mamãe. Eu lembro que quando eu era criança, os meus bonecos eram menino e eu tinha aquele sonho, quando eu era criança, né? Aquele sonho de ser mãe de menino, porque daí eu achava que o menino ia ser mais velho e ia proteger as meninas, né? Tipo, que eu ia ter meninas também. Só que depois isso sumiu dentro de mim e eu acho que como eu lidei sempre com muita menina na família, eu acabei esquecendo dessa parte e achando que eu só ia ser mãe de menina. Não achava que tinha essa possibilidade de ser mãe de menino. E parece que isso meio que bloqueou dentro de mim, né? E eu fazia terapia na época da gravidez do Miguel, tudo. E daí ela falou assim, Bruna, em algum momento bloqueou isso dentro de você. Depois eu fui relembrando que realmente, quando eu era criança, eu só tinha boneco menino. Eu tinha esse desejo, né? E quando eu descobri que o Miguel era menino, foi um baque, assim. Porque eu não achava que tinha essa possibilidade. Eu achava que eu nasci para ser mãe de menina. E hoje eu sou apaixonada pelo meu filho. Se no próximo filho for um menino, tudo bem. Eu sou super apaixonada por ele, por esse mundo de menino. Então, assim, lógico que eu tenho um sonho de ter menina, mas se não tiver menina, também não vai ser uma coisa que, nossa, meu Deus, entendeu? E porque a gente ama, né? Então, independente. O que eu achei da minha gravidez? Então, eu sempre vim do mundo de maternidade muito fantasioso, muito coisa de novela, muito coisa assim. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? A gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Então, eu amadureci muito na minha gestação, porque esse mundinho cor-de-rosa simplesmente assim desmoronou, caiu por terra, né? A gestação assim requer muito, no começo é muito difícil, parece que tem assim alguém te sugando todas as suas forças, todas as suas energias. Depois também vem a questão de estar gerando um ser humano, é muito louco isso, né? Eu tive pressão alta, tive também que fazer os testes de glicemia na gestação. Foi muito diferente do que eu imaginava, mas não deixou de ser um aprendizado muito bom. Gerar uma vida é uma bênção, né? Então, só que esse mundinho que eu tinha cor-de-rosa, tudo perfeito, não existe, né? Não existiu. Qual foi o
tipo de parto que eu tive. Eu tive parto normal com analgesia. Eu tinha muita dúvida se eu ia ter o parto normal, se ia ter o parto cesárea, mas a certeza que eu tinha é que eu ia esperar o Miguel ter o tempo dele. Ele ia dar o sinal de nascer. Daí, se seria cesárea, se seria parto normal, eu tava totalmente entregue à vontade de Deus, né? Eu pedia pra ele e que ele conduzisse da melhor forma, mas que eu tivesse a chance e sentiu que era o momento do Miguel nascer. Dele decidir o momento dele de nascer. E só que tanto cesárea quanto parto normal pra mim tava ok. E daí quando chegou no hospital, chegou lá, eu já tava com 4 centímetros de dilatação. E eu tava assim, com contrações médias, né? Leves, vamos dizer. E eu já tava com 4 centímetros de dilatação. Então as médicas pegou e falou assim, ó, você tá ainda com uma contração leve, você já tá com 4 centímetros. Eu acho que não vale a pena você entrar numa cirurgia, porque você já tá evoluindo super bem, né? E daí naquele momento eu falei, bom, então se tá tudo bem comigo, tá tudo bem com o bebê, então tá tudo bem. Então eu já tô com 4 centímetros de dilatação, então é um sinal, né, que é pra ser parto normal. Porque eu pedia pra Deus, se tivesse alguma intercorrência, é porque era pra ser cesárea. Se não tivesse nenhuma intercorrência, é porque era pra ser normal. E como, graças a Deus, não teve nenhuma intercorrência, eu decidi pelo parto normal. O parto do Miguel durou 35 horas, mais ou menos. Começou às 10 horas do dia 24, 10 horas da noite. Eu passei a noite em claro, tendo contração, já com dor. Amanheceu o dia, só que a minha contração, gente, por isso que eu falo, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem o parto de uma forma, porque a minha contração nunca foi ritmada. Vinha de 8 minutos, vinha de 7, vinha de 5, e daí isso me deixava na dúvida, porque eu já tava com dor e a contração não era ritmada, porque o médico falou, quando for ritmada é porque você realmente tá num trabalho de parto efetivo, né? E eu tinha pedido para Nossa Senhora para que me permitisse que eu fosse pro hospital só se realmente fosse para eu voltar com meu filho, porque eu já tava assim, num grau de ansiedade já muito elevado. E eu não queria ir pro hospital e ter que voltar por ser um alarme falso, né? Então eu passei aquele dia fazendo todas as coisas normal, limpando a casa, fazendo comida, limpando mesmo, porque eu tava assim, para passar o tempo, né? E às 5 horas, meu marido ainda tava trabalhando, só que trabalhando em casa mesmo. E daí às 5 horas, falando com a minha mãe e com a minha irmã, ela falou, não, Bruna, vai, porque você tá com dor, você já passou a noite inteira já com dor, você tá o dia inteiro já com dor, vai no médico. E daí a gente foi, quando chegou lá, eu já tava com 4 centímetros de dilatação já. E daí que eu comecei, né, o trabalho de parto. Vou contar bem resumido, porque se for contar mesmo com os mínimos detalhes, daí é muito tempo, fica um vídeo muito extenso. Volta de umas 8 horas, mais ou menos, chegou uma enfermeira e 2 enfermeiras, uma obstetra e uma enfermeira normal. E ela já chegou falando, e aí, quantos centímetros você tá? Tal, vamos acelerar o seu parto? Eu vou romper sua bolsa. Daí eu peguei e falei assim, hã? Eu falei, você não vai romper minha bolsa. Daí ela falou assim, então seu parto vai demorar. Eu falei, não tem problema, mas você não vai romper minha bolsa vai romper na hora que meu corpo quiser que ela rompa. Ela ficou muito brava, assim, e daí tanto que ela nem voltou mais pra me ver, nada, deixou eu lá. E eu já tava assim, deu umas meia-noite, minha bolsa estourou. E assim, depois que a bolsa estoura, a dor começa a ser mais ritmada. Como a dor começou a ser bem mais intensa, eu falei, João Paulo, que era anestesia, vai atrás, pelo amor de Deus, traz alguém aqui que eu preciso de anestesia. Até então a gente chama de anestesia, né? Mas o parto normal é analgesia. Então assim, se eu falar anestesia, porque é muito comum, né? A gente falar anestesia. Daí eu falava, vai atrás, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. E daí ele ia, daqui a pouco ele vem. Daí eu ficava lá, né, naquela tortura. E até que 2 horas da manhã eles me deram a analgesia. E a analgesia nesse hospital, ela não é aquela que você perde os movimentos. Eu continuava com os movimentos normais. E ela também não tirava toda a contração. Eu ainda sentia a contração, sentia assim um pouco de incômodo,
Mas aquela dor insuportável, aquela dor que tirava a gente da casinha, assim, fora do normal, eu não tava sentindo mais. E simplesmente deram anestesia e não voltaram mais. Deixaram eu lá, né, no centro cirúrgico. Deixaram eu deitada lá na maca e lá eu fiquei. Só que eu percebi que começou a voltar as dores. Com 2 horas que eles tinham me dado analgesia, a dor começou a intensificar. Eu falei, meu Deus, né? Isso já era 4 horas da manhã. Daí eu falava, Senhor, a dor tá voltando, eu ainda não tive meu filho, eu vou ter que começar a sentir aquela dor toda de novo. E eu deitada lá. E daí eu comecei a pedir, eu falei assim, eu preciso de anestesiar, analgesia de novo, me dá analgesia de novo. Eu falei, João Paulo, vai atrás do anestesista que eu preciso da analgesia, pelo amor de Deus. Que ele deixa o catéter, né? Então, conforme fosse necessitando, ele ia colocando mais. Daí ele foi atrás, então, por volta de umas 4 horas, 4 e pouquinho, eu tomei a segunda vez, né? Analgesia. E me largaram lá. Simplesmente me deixaram. Me largaram lá na maca. E um anjo, um doutor anjo, apareceu 5 horas da manhã lá pra me ver, 5 e pouco. Daí ele falou assim, o que você tá fazendo deitada? Por que você tá deitada? Quem sabe, né, pode ajudar alguém esse relato que eu tô falando, né? Porque assim, pra uma próxima experiência pra mim, já me ajudou muito, muito mesmo. Daí ele falou assim, o que você tá fazendo deitada, né? Você consegue ficar em pé? Você consegue se levantar? Eu falei, consigo. Ele falou assim, então, parto normal precisa que você esteja ativa, né? Precisa que você esteja forçando para que seu bebê nasça, porque senão não vai nascer. Isso já era 5h30. E daí eu peguei, ele falou assim, começa a fazer agachamento. Na hora que você sentir que tá vindo a contração, você faz o agachamento na hora, faz força para baixo, né? Respiração. E daí foi onde eu comecei, Daí eu fui. Daí eu falei assim, meu Deus, a analgesia vai passar o efeito de novo e eu ainda não tive meu filho. E aquele desespero, e clamando pra Deus, clamando pra Nossa Senhora pra me ajudar, pra intervir, né? De alguma forma, pra que eu conseguisse ter ele. Tô falando assim, bem resumidamente, gente. E comecei a fazer os agachamentos. Contração vinha, agachamento e força, agachamento e força. E daí, por volta de umas 7 horas, trocaram o plantão da equipe. Daí, eu falei assim, daí apareceu uma obstetra, anjo, um amor, veio, daí relou em mim e falou assim, nossa, você já tá fez o toque, né? Você já tá com 9 centímetros de dilatação, só mais um pouco. Eu vou preparar a sala, né, pra receber o bebê, tudo. Aí pegou o banquinho, né, eu tive o Miguel sentada assim no banquinho, né? Ela ficou na minha frente e o João Paulo ficou atrás de mim. No final do vídeo eu vou deixar um pedacinho do nascimento dele pra vocês verem. E às 7h14 o Miguel nasceu. Igual eu falei pra vocês, não tirava totalmente a dor, eu ainda sentia, mas não era uma coisa fora do comum, assim, não era uma coisa alucinante, né? Era uma coisa ok. Então eu senti ele descendo, mas nada assim insuportável, né? E daí foi isso, gente. Foi esse o meu relato. Foi resumidamente, mas foi isso que aconteceu. Então, num próximo eu já tenho, vamos dizer, a experiência de como fazer, né? De não ficar simplesmente lá 4 horas deitado numa maca, né? Só esperando, porque daí o trabalho de parto ele meio que estacionou. Tanto que também me deram ocitocina pra aumentar as contrações e o trabalho de parto evoluir. Isso depois que eu tomei a analgesia, tá? Porque daí o trabalho de parto ele estacionou. Mas então foi isso, gente. Meu relato foi essas as perguntas que eu respondi. E provavelmente eu faça respondendo sobre maternidade 2. Como foi os desafios de ter um recém-nascido. Os desafios que a gente passou, que também a gente passou alguns perrengues com o Miguel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre maternidade. Foi meio assim, né? No carro mesmo, mas espero que tenha ajudado alguém de alguma forma o meu relato. Um grande beijo, Deus abençoe.
e até o próximo vídeo. Tchau! Ah.